Então nós queremos abençoá-lo, Deus, com essa graça. Abençoa a sua família, cada um seja protegido e guardado, no nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar e falar conosco, mas mais do que isso, quero dar um abraço na Arlete, dá licença, que eu não dei ainda. Nós somos amigos há não muitas décadas. Então faz 31 anos que eu não venho aqui. Que eu fiz o casamento do Marcos e da Arlete, eu e papai, né? Nem sei onde foi aqui? Não, né? No outro salão, né? Ah, da presbiteriana. E eu tinha feito uma outra visita aos irmãos aqui, e eu, ainda menino, né? 33 anos, eu ministrei numa bodas de ouro, que eu não lembro o nome do casal, e foi muito interessante. Como é que é? Seu Aurélio e Dona Olga. Cadê o Rodinei? Ô Rodinei, é você mesmo? Nós estamos diferentes, né? E já é avô, olha só. E eu, esses dias, estava vendo uma Bíblia antiga de estudos que eu tenho, que hoje a gente faz estudo tudo no Google, né? Você procura referência cruzada, etc. Infelizmente é isso aí. Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas eu tenho uma Bíblia Vida Nova, que é uma de estudos de temas. Eu peguei aquela Bíblia porque eu estava achando que aquela Bíblia ia fornecer alguns dados que eu queria de um assunto. E ela ficou uns dias lá em cima da minha mesa, no escritório. E uma hora eu virei, rapaz, tinha o esboço do que eu falei na bodas de ouro dos seus pais. Então eu sou daqui quase, ainda que de longe, né? E quanto ao meu pai, é lógico, obviamente, é uma honra ter sido filho dele. Ele deixou a marca dele em vários lugares por onde passou. E eu estava comentando com os irmãos do presbitério agora há pouco, que ele era um homem de ofício pastor. Então ele era pastor, ele não sabia pregar muito, ele não era eloquente demais, ele não era um homem de governo, tinha uma série de dificuldades com lógica, né? Mas onde ele esteve, ele sempre deixou profundas marcas nas vidas das pessoas. E eu creio que Deus precisa levantar mais homens e mulheres com esse ministério, esse dom, esse ofício nesses dias tão duros de serem vividos, né? Porque as pessoas precisam de orientação, conselho e de alguém em quem elas confiam. Então o papai foi um homem que realmente deixou suas marcas. Falei com os irmãos que ele pastoreou lá em Rubiataba, Goiás, durante 3 anos e meio, mais ou menos, eu não lembro os números, e há não muito tempo atrás estive com os irmãos, e eles falavam do meu pai como se ele tivesse ido embora ontem. E aí eu fiz as continhas no dedo, fazia 20 anos que ele tinha ido embora, e eles ainda lembravam dos efeitos da presença dele naquele local. Então é uma honra, né? Ter sido influenciado por ele, ainda que não tem comparação, né? Muito bem. Então, quero agradecer aos irmãos pela honra de me convidarem. Estar aqui com os irmãos é uma alegria, e eu diria mais importante é estar com os irmãos, quase do que estar realmente pregando e ministrando. Mas, evidentemente, faz parte da nossa vida compartilhar a palavra, as demonstrações do Senhor que o Senhor tem nos dado. E hoje eu vou compartilhar algo que tem estado no meu coração nesses últimos tempos, e quero dizer aos irmãos que, para mim, uma das coisas muito fortes, eu sou um observador, eu estou o tempo todo querendo entender o que Deus está fazendo,
em nossas vidas pessoais, família, igreja, cidade, mundo, porque o tempo que nós vivemos é um tempo muito cheio de dinamismo do espírito. Essa história que os irmãos estão ouvindo, né, que nós somos amigos há tanto tempo e tal, né, é longa, né? Mais de 40 anos, ou 40 anos pelo menos. E a minha geração, a nossa geração, ela fez algumas coisas muito importantes, no sentido de quebrar paradigmas, romper com costumes tradicionais, enfrentar uma oposição muito grande para receber de Deus o renovo do Espírito Santo, para andar ousadamente, orando pelas pessoas, evangelizando de um jeito diferente, orando de um jeito diferente, reunindo de um jeito diferente. E isso fez um grande efeito, né? Fez um grande efeito, digamos, nesta geração. Agora, Paulo nos aconselha a esquecer-nos das coisas que para trás ficam. E esse é um conselho que eu assumo. Eu gosto muito de contar casos do passado, como é que foi, né? Às vezes, esses dias tive muito contato com o Zé Roberto, não sei quantos conhecem, né? Zé Roberto Rivera. Ele foi um companheiro de ministério lá em Jundiaí, no início da igreja lá em Jundiaí. E a gente, quando se encontra, sai grandes histórias, a gente ri muito. E as pessoas ficam admiradas das coisas que fazíamos, mas nós fazíamos, nós não fazemos. Acabou. Esta fase terminou. Vamos esquecer e vamos prosseguir para algo que Deus quer fazer de novo no nosso tempo, amém? Deus está fazendo coisa nova no mundo, irmãos. Acreditem, Deus está mudando. Deus está virando a página. Se nós dermos atenção, e precisamos muito dar atenção, à palavra da profecia, do Velho e do Novo Testamento, e principalmente as que Jesus falou, e que os apóstolos falaram, nós podemos saber de uma coisa: o tempo agora é tempo do fim mesmo, é os últimos dias do tempo do fim. Desde o início da era da igreja, os apóstolos falavam: esse é o tempo do fim. Por que era o tempo do fim? Porque ia começar uma era nova, a era da graça, o tempo da graça, do Evangelho de Jesus Cristo, e o tempo dos gentios, principalmente. E durante 2000 anos, os gentios tiveram o seu tempo de ser igreja, de construir uma história, de errar, de acertar, de brigar, de dividir, de entender uma série de coisas que nós não entendíamos, e hoje as coisas estão se tornando claras. O Apocalipse hoje é um livro relativamente aberto, em termos daquilo que vai acontecer. Os tempos do fim são esses 2000 anos, do tempo dos gentios. Mas esses que nós estamos vivendo são os últimos anos do tempo do fim. Você acredita nisso? Pode falar amém, que é, viu? Mesmo que você não entenda direito, fala amém. Pode crer. Nós temos vários eventos acontecendo no mundo, e vários deles ligados a Israel, Jerusalém, a igreja em Jerusalém, os governos do mundo se voltando contra Israel, a perseguição da igreja, né? Vai vir o irmão aí, perseguição da igreja. Nós temos vivido um tempo de profunda degradação moral, principalmente no nosso país, muita degradação moral, homens amantes de si mesmos, infiéis. Nós estamos vendo, né, uma série de guerras, rumores de guerra, doença, nunca vimos falar, é uma coisa tremenda. As palavras que foram ditas estão se cumprindo, todas as palavras da Bíblia estão se fechando. Pensa nisso, querido.
Pensem nisso como igreja, pensem nisso como família e pensem nisso individualmente nas suas meditações, no seu relacionamento com Deus, naquilo que Deus quer. Então, esta visão tem que tomar nosso coração, tomar nosso ânimo, virar nossa visão para o lado, da volta de Jesus. Nós estamos vivendo tempos em que Jesus virá breve, irmãos. Tem vários elementos que não fecharam ainda, mas ele não respeita. Ele fala que ele ia acelerar o tempo, ele ia apressar o tempo para que as profecias se cumprissem, para que o reino de Deus pudesse vir e que Jesus pudesse voltar para a terra. Então a gente às vezes faz cálculos de que alguns acontecimentos vão demorar um período na nossa cabeça, e de repente, quando você menos espera, aquele tempo que você projetou é dividido por 3, por 4, por 5, e as coisas já estão acontecendo. O mundo, a história está extremamente acelerada. Então nós não precisamos falar, não vai voltar porque ainda tem algumas coisas para acontecer. Cuidado, porque as coisas podem se precipitar e ser tarde demais para prestar atenção. O cristão, ele não precisa ser despertado pelos acontecimentos. Ele precisa se alegrar nos acontecimentos, mas ele é despertado pelo Espírito Santo, que coloca essa urgência no seu coração, que faz com que você não queira pensar em outras coisas, nem investir sua vida em tanta coisa, a não ser naquilo que realmente vale a pena, que é o reino de Deus e a volta de Jesus Cristo. Amém? Então, isso é uma exortação que está no meu coração, está me impulsionando, não só a mim, mas os irmãos com os quais tenho convivido, e não só com os que tenho convivido, mas com muitos irmãos em todo lugar, em toda a terra, estão com esse clamor. E a palavra que tem saído pelo mundo é uma palavra de urgência, é uma palavra séria, consequente. Então, eu queria dizer para os irmãos que a sensação que eu tenho, isso é uma coisa pessoal, que Deus está virando a página, e aquele cristianismo que valeu até hoje não vai valer mais daqui uns dias. Esse cristianismo misturado com outras prioridades, Deus tem nos aguentado, irmãos. Não é verdade? A igreja é uma igreja burguesa, voltada para coisas materiais, para conforto, para bem-estar pessoal, para pensar no futuro. Nós pensamos em o que o filho vai ser quando crescer, nós pensamos nos netos que vão ser quando crescer. Nós precisamos perder essa esperança e trabalhar sim, normal, mas nós temos que ter nossa prioridade sabendo que a qualquer momento todos os nossos planos estarão interrompidos. E por conta disso nós devemos dar menos valor aos nossos planos e mais valor ao propósito eterno de Deus que está se cumprindo na terra. Amém? Então eu dou graças a Deus por esse tempo que nós vivemos. Dou graças a Deus, falei com os irmãos, graças a Deus por esse tempo em que a minha geração se voltou contra velhos parâmetros, velhos sistemas eclesiásticos e tal, e moveu alguma coisa no mundo, na face da terra, em todo lugar. Mas esse tempo acabou. Deus quer outra geração, Deus quer homens e mulheres que estão olhando para este momento em que Jesus Cristo vai voltar e implantar o seu reino. E a igreja precisa se preparar. E se ela precisa se preparar, vocês viram como é a noiva, né? A noiva marca casamento, vai atrás da festa, e convidados, e toda uma atividade em volta, e a família se envolve. É tudo bom, a gente sabe que vai ter casamento. Mas quando chega aquela semana, aqueles dias, aí acelera o coração, né? Aí todo mundo só fala naquele casamento, e todo mundo discute só o casamento, e fica uma coisa, uma fixação, e aí chega a hora, o dia, amanhã do casamento, tudo muda, só se pensa naquilo, irmãos. O grande casamento, o maior casamento do universo de todos os tempos vai acontecer. Nós sabemos, estamos falando dele. Mas Deus quer que a sua noiva comece a pensar na hora. Não só pensar no programa, não só pensar na possibilidade, não pensar no fato, pensar na hora. O que a noiva faz?
né? Ela já começa a marcar o cabeleireiro. Ela quer saber aquele dia, o dia da noiva, né? Que vai ser preparada. E ela já começa a pensar nos detalhes, já começa a se incomodar. Como é que vai ser? Será que o noivinho vai estar no lugar? Será que a festa vai ser boa? Será que os convidados vão estar todos lá? Será que tudo gira em torno daquilo? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento que nós estamos vivendo. É o dia do casamento. Não vou falar que é hoje, mas o dia do casamento é aquela coisa, aquela proximidade do casamento. Então nós precisamos entender que as coisas não vão continuar como estão na igreja. Os irmãos entendem isso? Não vão continuar como estão. A igreja está convidada para virar o seu casamento para a hora, virar o seu pensamento para a hora do casamento. Essa é a exortação do Espírito que eu sinto muito fortemente. Mas o que eu gostaria de falar com os irmãos, rapidamente, é que de fato a igreja vem saindo, não é, de uma longa noite do tempo, né? E o dia já vem raiando. É possível viver plenamente a vida de Cristo nesse mundo de trevas? É possível viver a vida de Cristo plenamente nesse mundo de trevas? Você já pensou isso? Eu estou fazendo essa pergunta para mim mesmo, porque quando a gente olha as páginas, principalmente do Novo Testamento, dos apóstolos e principalmente da vida de Paulo, que fala muito claramente sobre isso, nós notamos que ele fala de uma vida cristã que parece que nós não conhecemos muito bem, não é, irmãos? Ele fala num tom, e parece que ele fala de um ponto de vista que nem sempre coincide com o nosso ponto de vista. Isso me incomoda, porque às vezes dá a impressão que a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, e mais especificamente nesse caso que eu estou falando, as cartas de Paulo, ela parece que não tem muito a ver com a nossa visão pessoal do que é a vida de um discípulo de Cristo, né? Então a grande dúvida é, por que o padrão que a Bíblia apresenta é tão elevado, tão sublime, e a nossa prática diária nos dá a impressão de que as lindas verdades bíblicas não se aplicam a nós? Então, eu queria, para exemplificar, né, queria que os irmãos abrissem Efésios 1. Ler os versículos 3 e 4, só uns recortes, né? São só alguns recortes. Quando você começa a olhar desse ponto de vista, parece que você quer ler a Bíblia inteira olhando desse ponto de vista. Eu tenho feito isso, né? Minha meditação pessoal tem sido olhando os textos da palavra que falam de uma vida de relacionamento com Deus, de visão e de fé, que está muito acima do natural. Então vamos ler aqui. Efésios 1, de 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Leia comigo também o verso 16 a 19. Diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação,
e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre e excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós podemos continuar. O qual que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo à direita, que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos, pondo à sua direita nos céus. Então, temos ainda Colossenses 3, 1 a 3. Vamos ler. São versos que nos mostram um nível de percepção. Não é? E Paulo escreveu essas cartas, boa parte dessas coisas que ele escreveu, ele estava preso. Em alguns momentos, como ele diz, passando fome, frio, naufrágios, açoites. A vida de Paulo não foi fácil. Eu acho que ele precisava ter ouvido o Evangelho da Prosperidade para ele não sofrer tanto, não é verdade? Impressionante. Colossenses 3, diz assim: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Romanos 5, 1 e 2. Não vou fazer um estudo bíblico, mas eu quero passar por alguns textos, só alguns flashes. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E assim nós podemos ir lendo esses textos maravilhosos que falam do que é a percepção do cristão, do que é o olhar do cristão, do que é o sentimento do cristão, do que é a fé do cristão. E eu não gosto mais de usar essa palavra cristão, que está tão gasta que ninguém mais sabe o que é ser cristão. Eu vou mudar um pouco. Discípulo. Eu queria falar hoje um pouco sobre ser discípulo, mas o senhor me orientou sobre falar sobre essas coisas aqui. É ser discípulo, o discípulo de Cristo. Ele olha o mundo, a vida, perdão, o mundo, a vida e sua própria existência e tudo que o cerca, ele olha de um ponto de vista diferente do que o mundo recomenda. Ele vê outras coisas, ele pensa em outras coisas, ele valoriza outras coisas que não são as coisas da terra. A palavra diz: pensai nas coisas de cima, não é? Eu li aí. Então, quando você vê que está, isso para não ler Hebreus, né? Para nós termos entrada com ousadia no lugar santo, no trono de Deus, para receber graça, né? Quando ele fala sobre o que é ser um discípulo e viver nessa terra, sobre as leis do reino de Deus, ele fala com alegria, ele fala com realidade, não fala como sendo uma teoria, uma doutrina, uma coisa para um dia, quem sabe. Ele fala que é a posição nossa, enquanto discípulos de Jesus Cristo, que fomos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós fomos, isso não é seremos, não é porque nós fomos um dia, nós fomos que nos tornamos. É a coisa que aconteceu nas nossas vidas e Ele fez isso, e isso está feito em nós. E nós, como discípulos de Cristo, que recebemos o Senhor, nós vivemos nesse nível, somos abençoados com bênçãos espirituais. Ele nos colocou, tem uma palavra que fala que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Isso parece com a sua segunda-feira? Aquele momento em que você vai ao banco e a conta está estourada? O dia que o filho chega com a notícia que não passou na escola, que
teve problema, e você sabe que tem notícias horríveis que eu nem vou falar, né? Que às vezes a gente tem, parece com o seu dia a dia. Eu falo, às vezes eu fico, Senhor, não está aparecendo, mas eu quero viver nesse nível. Eu quero viver nesse nível, porque esse é o meu direito, é onde eu estou. Não é que eu quero viver, eu estou nesse nível, eu só não entendo direito esse negócio. Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos que tem, na nossa vida, tem algo como o andar de cima e o andar de baixo. Só para os irmãos não se sentirem muito condenados. O andar de baixo é a nossa vida, pisando com nossos pés nesse mundo perverso, né? Convivendo dia a dia. Só que tem um problema. Nós organizamos o nosso andar de baixo, a nossa vida, de acordo com o que nós recebemos do mundo. E a nossa vida vira certa confusão, de tal forma que nós esquecemos que tem esse andar de cima. O andar de cima é essa posição na qual Ele já nos colocou. Eu não sou pescador, mas de uma certa feita, há não muitos anos atrás, eu fui convidado por um amigo para ir pescar no Rio Paraguai. E eu gosto muito de natureza. Eu fui, não levei nenhuma vara de pescar, mas levei uma máquina fotográfica boa. E chegando lá, estava no mês de cheia, e tinha tido uma cheia muito grande do rio. E a nossa pousada era mais ou menos umas 3 horas de barco, rio acima da povoação da cidade que nós chegamos. E o meu amigo, que tinha me levado, ele recebeu a notícia que a pousada, que era numa pequena ilha, estava inundada, mas que o dono tinha resolvido o problema. Mas nós não imaginávamos o que era inundado. Na realidade, todo o andar de baixo estava debaixo d'água. Impressionante. Era um mar de água. Nunca tinha visto tanta água na minha vida, só no oceano mesmo. E eu pensei, nossa, como é que vai fazer? Eu aqui, longe da minha cama, do meu lugar, da minha sala de estar, no meio da água, numa pousada que está debaixo d'água, como é que faz? Mas aquele dono tinha providenciado um jeito da gente chegar e passando por algumas pontezinhas que ele tinha feito por cima dos muros, porque a gente pescou inclusive no jardim da casa, irmãos, estava ali, as pessoas estavam pescando ali, no jardim. Então, ele providenciou um jeito de a gente ficar no andar de cima. E quando a gente entrava naquele andar de cima, tinha tudo lá. Uma cozinha bem montadinha, camas, não é? Tudo arrumadinho. Então, quando a gente entrava e fechava a porta, esquecia que o andar de baixo estava tudo inundado. Então, a nossa vida é um pouco assim. Eu e Rosane, minha esposa, que aliás não veio por decorrência de um engano que nós cometemos de agenda, ela estaria aqui comigo. Nós sempre nos mudamos de casa e nós somos assim meio reformador. A gente não reforma a igreja porque a gente não sabe como é que faz, né? Aí a casa da gente tem reforma, gosta muito de reformar, construir, fazer coisa. E na minha primeira casa que eu comprei, era uma casa num bairro popular, fora da cidade, e nós fizemos uma planta toda arrumada, casinha dos sonhos, recém-casado, aquela coisa. E eu tinha pedido ao pedreiro para preservar algumas coisas, para eu poder entrar na casa e ficar na casa. Mas ele não me ouviu e desmanchou tudo, e eu fiquei sem casa.
Mas Rosane tem um dom maravilhoso, que é de deixar aconchegante até uma barraca de camping, né? Nunca vi, ela tem uma mão para fazer isso. E eu me lembro que eu fui morar na lavanderia da casa. E ela transformou um quartinho que tinha lá no nosso quarto. Então nós tínhamos 2 meninos e ela arrumou a lavanderia, pôs um plástico na frente, fez a cozinha, mesinha, armarinho, tudo arrumado. E quando a gente entrava naquele plástico, a gente via o desastre que a casa estava, né? Tudo arrumado, porque a lavanderia nos fundos. E aí, ela arrumou um quarto para a gente ficar, que era o meu escritório. Ela desmontou o escritório direitinho, pôs cama para os meninos, uma poltroninha e tal. Quando a gente fechava aquele quarto, nós estávamos em casa, no nosso lugar. Tudo lá fora estava um desespero, tudo derrubado, tudo terrível. E ainda chovia para ajudar, né? Imagina, reforma e chuva, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que existe um lugar que nós devemos ficar, que é o nosso lugar. Que nem sempre o que está no andar de baixo está arrumado. Nem sempre a gente consegue arrumar o andar de baixo do jeito que a gente gostaria de arrumar. Mas não esquece que tem um andar de cima. E a escada, eu vou falar da escada já, ela nos leva, tem uma escada que nos leva para esse lugar onde tudo está certo. E nós precisamos aprender a organizar o andar de baixo, a planejar o nosso andar de baixo quando estamos no andar de cima. Então toda aquela reforma que eu fiz, eu planejei de dentro do meu lugar, protegido, bonitinho, aconchegante, onde eu podia me sentar e pensar como a casa seria. E a casa saiu, ficou boa, arrumada, mesmo no meio daquele caos e tudo. Deus faz assim conosco. Ele nos leva para um lugar onde as coisas do andar de baixo, as coisas que estão sendo arrumadas, as coisas que estão sendo reformadas na nossa vida, elas são feitas não de acordo com os nossos planos desesperados, para consertar, para escorar, para remendar. Deus quer realmente fazer com que o andar de baixo reflita o andar de cima. Amém, querido? Está me entendendo? Amém. Graças a Deus. Então, como entrar nesse lugar? Não é? Nós precisamos resolver. Eu falei essa palavra, essa exortação inicial, do tempo em que a igreja já entrou. Não é que ela vai entrar, ela já entrou, porque nós sempre pregamos o Evangelho e o Cristo do futuro. Eu estou querendo mostrar para os irmãos que o propósito de Deus, o plano de Deus é hoje. E hoje já mudou, já não é mais a coisa que era. O que valeu ontem não vai valer daqui para frente, irmãos. Ser crente, aquele crente, sabe? Entenderam, né? Não vai funcionar. Em cima do muro não vai funcionar. Sem experimentar a graça de Deus, não vai funcionar. Como morno, não vai funcionar. Deus e o mundo vai exigir que nós desçamos do muro, que nós tenhamos uma definição, para não falar uma redundância, definição definitiva em nossas vidas, nosso estilo, nossos planos, nossas ênfases, nossos valores. Deus está nos chamando nesses dias para um outro estilo. Ele está nos chamando para o andar de cima, para organizar como é que vai ser a nossa vida no andar de baixo. Ele está fazendo isso. Presta atenção. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós precisamos resolver então essas dúvidas e experimentar que o Senhor é bom. Vamos ler 1 Pedro 2, 1 a 3. Falando em Pedro, eu revi o meu amigo de tão longo tempo, né?
casado com a Isabel, Pedro Sortica, Pedrinho. Muito bom te ver, viu, Pedro? 1 Pedro 2, 1 a 3. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Eu não estou falando aqui com meninos espirituais, não estou. A maioria de vocês não é menino espiritual. Mas eu estou falando com aqueles que estão em cima do muro, que já creram em Jesus, mas precisam experimentar que o Senhor é bom, e que o propósito dele é bom, e que o chamado dele é bom, e que os pensamentos dele são bons. Tem gente que ainda duvida, vem à igreja, ouve a palavra, anda no mundo em dúvida se realmente Deus fez alguma coisa na sua vida. Eu quero falar, para com isso. Nós precisamos decidir se nós cremos que o Senhor é bom mesmo, para você individualmente, não numa bênção material, não para ver se você vai ficar bem na vida, se tudo vai dar certo, seus planos, não. Precisamos saber se o Senhor é bom de verdade, se Ele nos chamou, se Ele nos escolheu, se Ele realmente, o sangue dele fez efeito em nossas vidas, se a vida dele está fazendo efeito em nossas vidas. Nós precisamos experimentar que o Senhor é bom. E precisa que esse saber que o Senhor é bom faça algum efeito para nós sairmos dessa meninice espiritual na qual a igreja está enfiada até o pescoço. Eu não estou querendo acusar, obviamente, mas eu estou falando por mim, estou pregando para mim. Nós precisamos deixar de ser meninos espirituais. Há um nível de maturidade para o qual o Senhor está nos chamando todos os dias, insistentemente. Deus está falando e se manifestando, Ele quer que cheguemos a Ele para que Ele possa se chegar a nós. Então, vou falar do texto que eu mencionei. Vamos ler Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Sabe o que é esse trono da graça? É o andar de cima. Não é, Pedro? Tem um andar de cima. Graças a Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, nós precisamos parar de dar ênfase a Deus resolver nossos problemas. Desculpa, nós temos muito problema e precisamos de Deus mesmo. Precisamos pedir socorro, ajoelhar lá em casa e pedir sobre a conta do banco, sobre um menino que não vai bem na escola, sobre uma série de coisas, nem vou falar a lista porque a minha é enorme. Mas nós precisamos chegar com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ajudados, irmãos, a entrar nesse nível aí que eu estou falando, de cristão maduro, que conhece o propósito de Deus, tem uma identidade pessoal em Cristo e se desenvolve no conhecimento e na glória de Deus, no conhecimento da glória de Deus. Acho que é 1 Coríntios 3,18, fala. E todos nós, acho que é 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto descoberto, olhando para o Senhor como num espelho, somos transformados de glória em glória. Nós precisamos entrar nessa escada que nos leva de glória em glória para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. O chamado que nós temos de sermos discípulos não é para sermos membros da igreja, é um
um detalhe da vida do discípulo, é participar de uma comunidade formalmente, ter compromisso, ok, é maravilhoso. Eu poderia falar horas sobre esse negócio, que sou apaixonado pela igreja, pelo propósito de Deus na igreja. Não é só ser membro, Deus tem um propósito para que nós saiamos desse leite, saiamos dessa meninice e cresçamos, e sejamos profetas, e sejamos apóstolos do Senhor, sejamos pessoas que fazem o mundo natural tremer e não ficamos com medo das coisas que nos ameaçam no mundo natural. A maioria dos cristãos ora por causa que tem medo de ter coisas ruins acontecendo na vida natural. Nós precisamos orar não para que as coisas naturais se resolvam. Obviamente que nós precisamos orar. Jesus ensinou isso. Entra no teu quarto, ora e fala com o teu pai, ele vai te ouvir. Esses dias falando sobre isso, eu estava falando sobre uma pirâmide do Maslow, que é a pirâmide da hierarquia das necessidades. Eu estava falando assim, que tem as duas primeiras coisas são as necessidades básicas, né? A primeira da sobrevivência e a segunda é a segurança. Jesus nem toca, o evangelho nem liga para esse negócio. Ele fala isso aí, já está resolvido. Olha para os passarinhos, eu estou cuidando deles, vou cuidar de você? Vou deixar você acontecer coisa que eu não quero com você? Fica calmo. Olha para os lírios. Está vendo? Ele trabalha para ter aquela roupa? Não, nem Salomão se veste como ele. Eu cuido de vocês mais do que o passarinho e mais do que o lírio. E nós gastamos 95, 90, ou até 100% do nosso tempo orando a Deus sobre o que nós vamos comer e beber e o que nós vamos vestir. Isso é infantilidade espiritual, irmãos. Precisamos sair desse nível. Precisamos assumir que somos discípulos, que estamos vivendo nas regiões celestiais. E que Ele precisa de nós para nós fazermos o plano dEle, e não nós precisamos dEle para Ele resolver nossos probleminhas de comida e vestido. Ele precisa de nós para cumprir o propósito dEle na terra. É mais do que isso que nós ser cristão, é mais do que orar todo dia pedindo o pão e as coisas. Ora o Pai Nosso, ora o Pai Nosso todo dia com a sua família, tá bom, já pediu, chega. Mas vamos entrar num nível onde, como filhos maduros, possamos ouvir o que o Pai tem para nós. Né? Quando eu era menino, meu pai viajava, eu queria saber o que ele tinha trazido de presente para mim. Estava com saudade do pai, né? Ele estava querendo saber o que ele trouxe. Trouxe doce, trouxe brinquedo, trouxe alguma coisa. Tá bom, meu pai fazia tudo isso, né? Como meu neto hoje, né? Ele quer saber se eu trouxe coisa para ele, se tem um presentinho, se tem uma surpresa. Ele tem. Eu acho mó barato, eu acho lindo. Mas se ele continuar assim, quando ele tiver 15, 16 anos, fala: ei, moleque, cria jeito. Eu estava pensando que eu ia te chamar para fazer uma viagem comigo de negócio, agora você fica aqui querendo saber se eu trouxe brinquedinho para você, cara. Passou essa fase. Passou, agora eu quero compartilhar os meus problemas com você, para ver se você pode me ajudar a cumprir as minhas metas, porque eu te criei foi para isso. Eu deixei você ser menino, cuidei de você enquanto era menino, eu te ajudei a virar um adolescentezinho, agora você é um homem, eu quero conversar com você sobre os meus planos, e não sobre tuas necessidades. As tuas necessidades eu já resolvi. Amém? Irmãos, um dos maiores problemas na igreja e na nossa vida tem sido o pecado. Uma experiência nossa, de humanos. Como eu disse, a igreja vem saindo de uma noite tenebrosa. Verdade ou não? A igreja vem saindo, ela vem de uma noite escura.
Deus está trabalhando, viu, irmãos? Deus não desanima, não muda o plano e não atrasa o seu cronograma. Ele está andando. O aviso dele é: entra no passo aqui, porque agora quero que vocês sejam o meu exército. E não os meus filhinhos pequenininhos que ficam pedindo coisa. Então, um grande problema na igreja hoje é a luta contra o pecado. As pessoas ficam torturadas, caem em pecado, levanta, cai em pecado, levanta. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: libertação da velha natureza e libertação de domínio de pecado e outras coisas que estão envolvendo a nossa vida não se resolve com decisão intelectual. Só se resolve você subindo a escada e indo para o andar de cima. Lá resolve. Lá resolve. Quando você encontra com Deus, você não precisa pedir perdão, você não precisa pedir para Ele te libertar, você não precisa pedir santidade, você não precisa nada. A hora que você encontra com Deus, tudo isso acontece na hora. Não sei se os irmãos têm essa experiência, mas eu sinto, eu percebo, eu me percebo mais livre do pecado e do assédio de Satanás, e me sinto mais santificado, e me sinto edificado de estar com os irmãos fazendo as práticas que um dos discípulos fazem quando se juntam. Tem vários meios, mas se juntar é uma coisa importante. Quando Jacó estava lá, tendo aquela visão daquela escada, o que era aquela escada? Quem sabe? Quem arrisca? Os teólogos de plantão aí. Vamos lá. O que era a escada? Pode falar? Pode falar, irmãos. É tão simples. Pergunta escola bíblica dominical. A escada era Jesus. Mas Jesus é o quê? Jesus é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, quando, eu não vou entrar nesse mérito, porque é outra conferência, né? Mas, quando nós cremos, nós nos arrependemos. Cremos, nos arrependemos e fomos batizados. Nós somos batizados no corpo de Cristo, na igreja. É nesse ambiente que nós devemos permanecer, porque esse ambiente é a escada entre o céu e a terra. Eu estou exortando e estou muito preocupado mesmo. Quanto tempo? Acho que eu já estourei. Estou muito preocupado com a horda e com a moda de desigrejados. Muito preocupado. Dói no meu coração. Pessoas que se dizem cristãs e não precisam da igreja. O diabo conseguiu plantar uma semente que é a própria contradição. Eu posso ser cristão na minha casa, sozinho, eu e Deus. Não é verdade, isso é mentira. Sem igreja nós não encontramos com Deus. Sozinho nós podemos entrar no nosso quarto, orar, devemos, mas os irmãos sabem que orar sozinho é que nem quebrar pedra, não é verdade? Primeiro que é difícil de ir para a oração sozinho. E segundo, quando você vai para a oração, parece que tem um céu de bronze em cima de você, não é verdade? Demora para você conseguir algum alento e a presença de Deus. É lógico que Deus nos visita e eu tenho tido essa experiência e acho que grande parte dos irmãos tem tido. Mas quando você está orando com os irmãos, não é verdade? A coisa muda, não é? Esses dias atrás nós tivemos a escola de ministérios lá em Sorocaba e todo dia às 6h30 a gente reunia para orar. E estava muito frio, perto de 0 grau, né? Frio demais. Você não sente frio, cara. Eu morro de frio. E nós tínhamos, mesmo orando juntos, sempre não é muito fácil, né? E nós tínhamos
uma luta para entrar e para começar, e o louvor, e a adoração, e os irmãozinhos do louvor, e outro que orava aqui, orava ali, e de vez em quando, assim, lá, sempre, todo dia Deus nos visitava de alguma forma, e a gente sentia aquele alento, Mas teve um dia em que, não sei se você estava lá, uma irmãzinha começou a cantar um cântico espiritual em Apocalipse 4. E ela começou a cantar com uma voz. O cântico dela era no espírito, a melodia. Mas ela ia lendo na Bíblia e ela foi cantando, uma coisa parecia uma composição. Isso parece uma sinfonia, um negócio. E ainda a irmã cantou, eu falei, bom, ela vai cantar uns versículos, né? E ela foi cantando, e de vez em quando ela parava e repetia, os irmãos cantavam junto, depois ela prosseguia e foi cantando, e os irmãos cantavam junto, e aquele nível da presença de Deus foi subindo, e ela chegou no fim do capítulo 4 de Apocalipse. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa, que coisa maravilhosa, ela cantou um capítulo inteiro. Para minha surpresa, ela começou a cantar os 5. No espírito, e a presença de Deus movendo, e aquela coisa poderosa, eu não conseguia nem respirar. A presença de Deus, uma coisa tremenda, parecia que tinha enchido aquele cômodo de uma fumaça, de uma neblina. Eu fiquei em êxtase, assim, e cantando junto com os irmãos, na hora que ela parava, e cantou os dois. Bom, não precisa dizer que foi o andar de cima, parece que quebrou o piso, ele desceu para o chão, ou nós subimos, não sei o que aconteceu. Nós fomos lá para cima, obviamente, né? Irmãos, essa experiência marcou tanto minha vida que eu fiquei dias e dias e dias sentindo quase que isolado do mundo, olhando as coisas através de uma lente totalmente da presença de Deus, uma coisa tremenda. Eu me senti santificado. O que eu fiz? Não fiz nada, eu só estava ali, na igreja, na escada, e a escada me levou para cima, e eu entrei nesse lugar junto com os irmãos, e nós entramos juntos. Tremendo. O negócio desse livro do pecado te cura de doença, te resolve problemas de mente, cura depressão, resolve tudo. Isso é o que Deus tem para nós, irmãos. A igreja de Jesus Cristo é para experimentar a vida de Cristo movendo de tal forma que quando você sai daqui, você sai lá fora, as pessoas vão falar, tem alguma coisa diferente nessa pessoa aí. Não é? É isso que Deus tem para nós, não é de vez em quando, né? Isso foi um de vez em quando na minha vida. Lá em Jundiaí nós temos tido uma prática de oração insistente. Tem irmãos que estão orando há 12 ou 15 anos, todo dia, às 5:30 da manhã. Faça frio, faça chuva, faça sol. Sol não faz, né? Essa hora está escuro. Isso tem ajudado e o número tem aumentado. Eles oravam em 2, depois em 3, agora estão em 5, depois às vezes em 10. Uma vai indo. E a oração tem tomado um grande espaço. Então, um dos meios de nós entrarmos nesse lugar, no andar de cima, é oração. Oração quente, oração fervorosa, oração com adoração, oração com gente que reúne para buscar Deus e experimentar Deus junto um com o outro. Mas tem oração individual, entra no quarto, fala com Deus suas necessidades, pergunta coisas a Deus. Ele vai responder, Ele quer responder. Agora nós, não é? Como disse o irmão Esdras Mar, né? A gente tem esse negócio aqui, né? Tem isso aqui, né? E põe lá do lado da oração, joelho, fala, Senhor, ele até imitou bonitinho, você estava lá? Ele imitou bonitinho. Senhor, estou aqui para falar com o Senhor. Espera aí, Senhor. Deixa eu ler aqui. Aí lê, responde. Então, Senhor, onde nós estávamos mesmo, Senhor? Eu estava falando como é bom ser teu servo e tal. Irmãos, tranca a porta do quarto. Deixa as coisas do mundo lá fora. E marca um tempo, e eu vou ficar aqui na presença de Deus até que Ele fale. Se você precisa encontrar com Deus, irmão, Ele está esperando que você queira encontrar com Ele mesmo. E querer para Deus não é uma impressão, não é uma intenção boa. Eu não vou falar, vocês sabem o ditado das boas intenções, né? Não vou falar. Não é hora. Não é? Então,
Se você quer entrar no andar de cima, vai sozinho também, funciona, mas tem que ter oração individual, familiar, coletiva com a igreja, com amigos, colegas de oração, casais que oram. Nós tivemos uma experiência, eu tive um grande tempo na minha vida, em que nós estávamos pastoreando junto com o Marion lá no Centro Comunitário Cristãos, e nós comíamos uma vez por semana juntos, 4 pastores com suas esposas, e nós estávamos, por coincidência, todos os nossos filhos na mesma idade, aproximadamente. Irmãos, nós criamos nossos filhos chorando uns com os outros. Era namoro errado, era profissão errada, era andar com má companhia, parece que tudo acontecia. 10 anos. E Deus tirou todos eles de todos os perigos, no joelho. Sozinho se aguenta? Não, precisa ter ajuda, precisa ter amigo de oração, companheiro de oração, não é? Para poder vencer. Então, não se esqueça, oração. Tá bom? E tem um outro negócio, que fala em Apocalipse 10, verso 9 e 10. Fala lá. E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. Bom, não vou falar porque amargo, né? Doce na boca, amargo no ventre, não vou entrar. Mas ele comeu o livrinho das profecias, irmão. Nós precisamos comer esse livrinho aqui, ó. Caiu de moda ler Bíblia, né, irmão? Caiu de moda. Quando eu era garotinho, eu não tinha tarefa de ler a Bíblia, eu era obrigado a ler a Bíblia. Não é só isso, na escola bíblica de férias, nós tínhamos que fazer competição de quem decorava mais a Bíblia. Era impressionante o tanto de Bíblia que nós decoramos. E depois nós continuávamos, a gente brincava de Bíblia. Não sei quantos brincavam, desembainhar a espada, 1, 2, 3, para achar os livros da Bíblia, decorar os livros, responder perguntas estranhas da Bíblia. Tinha aquelas brincadeiras, nossa, nós brincávamos de Bíblia. Nossas crianças brincam hoje de Face, de Instagram, de qualquer coisa, menos de Bíblia. Nem sabe que dá para brincar com a Bíblia. Não é brincar no mau sentido, é ficar com ela na mão. É aprender que ela não é um bicho, não é? Nós falamos do meu pai aqui, mas meu pai foi analfabeto até 22 anos, aprendeu ali na Bíblia e ele tinha um português correto. A Bíblia é um negócio importante, mas mais que isso, não estou falando só disso, nós perdemos amizade com a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Então nós estamos tendo outra experiência agora, lendo a Bíblia em um ano, em 10 meses melhor. A gente lê a Bíblia inteira em 10 meses e os outros 2 meses lê o Novo Testamento mais uma vez. Eu estava conversando com o Jamir, ele falou que ele faz 3 em 1. Lê o Novo Testamento uma vez, e o Velho Testamento uma vez e o Novo 3. Então, 3 por 1. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano, no mínimo. Fora as nossas leituras pessoais. Eu ministrando sobre isso, eu falei uma coisa importante, nós precisamos ter nossos textos preferidos, aqueles que nos infundem fé, aqueles que nos fazem olhar para Jesus. Cada cristão, cada discípulo tem que ter a intimidade com a Bíblia. Eu não estou falando a palavra de Deus, porque na Bíblia tem a palavra de Deus, mas você precisa primeiro conhecer a Bíblia, porque a palavra de Deus chega a você. Às vezes você lê, parece o jornal do ano passado, né? Não significa nada, né? Não passa essas fases na vida da gente, que te lê que... Né? Eu tenho até um problema de memória, que eu não guardo muitos endereços, né? Vocês veem que eu estou sempre consultando, né? Eu não guardo, eu tenho uma dificuldade, parece que... Você acha que eu estou... Um dia eu acabo ficando velho, né? Talvez. Mas, nós precisamos ler
conhecer, ter nossos textos. Eu, por exemplo, quando leio Apocalipse, daquela multidão vestida de branco, diante do Cordeiro, e ele pergunta, e o ancião pergunta: quem são esses? Esses são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, seus vestidos branquearam, e agora estão diante dele, diante do trono. Eu me sinto lá. Eu vou para o andar de cima na hora com esse texto. Aquele cavaleiro, que cavalo branco, com a sua espada, suas vestes manchadas de sangue, que veio para vencer, e lutando, destruindo seus inimigos. Eu estou do lado certo, eu estou do lado dele, eu sou desse lado, e eu começo a ter a minha identidade renovada. A palavra renova a nossa identidade, irmãos. Nós precisamos saber quem somos, para que o diabo não minta sobre a nossa identidade. Ele vive mentindo para você. Tenho certeza. Eu não vou fazer profecia, porque eu não sou adivinho, mas poderia fazer um monte de frases que acerta um monte de gente. Ele fala para você: você é um fracassado, você é uma fracassada, você não serve para nada, é um cristão frouxo, você não tem nem salvação. Você pensa, você vai ver o dia que ele vier, você não vai estar nem no meio. Ele fica falando isso o tempo todo. Eu já te adianto, é mentira, viu, irmãos? Isso é mentira. O nosso Pai não fala assim conosco. O Senhor não fala assim conosco. Se você ouvir uma voz que te deixa para baixo, não é Deus e não é o Espírito Santo. Rechaça na hora. Uma ocasião estava numa fase de mudança na minha vida. Eu tinha uma empresa, quebrou a empresa, eu, minha mulher, meu irmão, estava todo mundo enrolado. E eu estava começando a minha carreira acadêmica, e eu fui na universidade, tinha me chamado, eu fui lá numa entrevista, eu não tinha carro mais, tinha perdido tudo. De uma vida boa que eu vivia, acabou tudo. Eu estava no ponto de ônibus, há muitos anos eu não andava de ônibus, aquele dia eu estava lá, ponto de ônibus esperando. E o diabo falou: você é um fracassado, você é um louco. Você deixou seus filhos adolescentes na hora de entrar na faculdade, olha o que você fez. E agora, o que é que você vai fazer? E eu fui baixando. Aquela nuvem escura na minha cabeça, eu fui ficando o pior dos homens do mundo. Mas daí eu pensei: mas não pode ser Deus que está falando isso comigo. O meu pai não fala assim comigo. Você está me deixando ruim para baixo, não é ele. E na hora eu falei: Senhor, o Senhor precisa falar alguma coisa para ter um antídoto contra essa palavra maldita. E o Senhor falou na hora, irmãos, naquela praça. Falou: nunca te deixarei, nem te desampararei. Na hora, aquela nuvem foi embora, eu entrei no ônibus falando em língua, chorando, cantando. Os caras estavam falando: esse cara está louco, como é que eu fui para o andar de cima? Eu não, na hora, a palavra de Deus me levou para cima. Irmão, Deus quer lidar conosco, se você quiser lidar com Ele. Volte-se para Ele. Saiba o tempo que você está vivendo. Não é tempo para andar com um pé no mundo e um pé no Senhor. Fala: Senhor, eu quero andar com o Senhor, só com o Senhor. Eu quero ir subir esse lugar alto que o Senhor me colocou. Eu quero que as suas palavras sejam verdades para mim. E eu quero vencer o inimigo, e eu quero ajudar os irmãos a vencer o inimigo. E eu quero exercer o papel para o qual o Senhor me chamou. Irmãos, aqui nesse lugar tem profetas, nesse lugar tem evangelistas, nesse lugar tem pastores. Deus está precisando de você. Ele quer que você, como filho maduro, converse com Ele sobre os seus planos, para que juntos possamos trabalhar, nós e Ele. Se nós não nos voltarmos para Ele, pode ser tarde. E como eu falei, preocupado, só para encerrar, bem preocupado com esses irmãos que estão fora, né, da igreja e caíram nesse engano de Satanás. Eles se julgam com razão de falar mal da igreja, porque a igreja de fato está maltrapilha. Ela está mal vestida, ela está tropeçando, mas é esta que está tropeçando, é essa que está com seus pés feridos
e com suas roupas rotas, que vai ser a noiva. É este que está parecendo um mendigo, é o Senhor. Fala mal dele, e ele vai vir no seu cavalo, com a sua espada, com as suas roupas manchadas de sangue, e vai destruir aqueles que falam mal dele. Ele é vencedor, ele está roto por nossa culpa, por nossa responsabilidade, mas ele precisa ter um corpo, e ele vai levantar esse corpo, e ele vai glorificar essa noiva, e ele vai. Ela está cheia de rugas, ela está cheia de marcas, ela está cheia de rasgões na sua roupa, mas ela vai ser aquela noiva gloriosa e vai se casar com o príncipe. Amém, irmãos? Deus não pode deixar que se zombem da sua noiva, que falem mal dela, não é? E eu vou ler para terminar só um cântico que os irmãos não sei se conhecem, mas devem conhecer. Até tem o nome da autora, a pessoa que anotou essa palavra que eu dei lá, ela falou o nome, eu esqueci, mas vocês sabem, certeza. Fala, há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde os seus medos não te dominam, há um lugar que quando se perde é que se ganha, esse lugar é no Senhor. Jesus, tu és tudo o que eu preciso, Jesus, eu te preciso. Que seja essa a nossa oração nessa noite, que nós despertemos para esse tempo para o qual o Senhor está nos chamando para viver com Ele, para Ele inteiramente, nesse lugar alto, diante do trono, vendo as coisas a partir das realidades espirituais que o Senhor tem nos levado a viver. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Se você sentiu que essa palavra tocou no seu coração, se isso tem a ver com você, se o Espírito Santo de alguma forma usou essas minhas limitadas palavras para tocar no seu coração, você ora aí, eu vou orar aqui, você vai falando com Deus, vai falando sua decisão com Deus, não é? Aquilo que o Espírito falou. Uma coisa que eu vou lembrar aos irmãos, quando nós ouvimos a palavra faz nós ouvirmos Deus, tá? Essa palavra que eu estou falando não é Deus falando, mas a palavra é do Espírito, e o Espírito faz vocês ouvirem Deus falando com vocês. Te dá intuições. Essas intuições que Deus te dá enquanto você ouve a palavra, elas são para você repetir para Ele. Repita para Ele o que Ele falou com você, repita. Eu creio nisso que o Senhor me falou. Pode nem ser o que eu falei, pode até nem ter relação com o que eu falei, mas Deus falou com você, repita para Ele, eu creio que o Senhor falou comigo, amém? Senhor Jesus, nós acreditamos na Tua palavra, nós cremos nela. Senhor, ela é fonte da vida, ela é a fonte, ela é a verdade. E o Senhor diz que quando nós estamos diante do Teu trono, nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite, Senhor, eu quero colocar os meus irmãos e a mim diante do Senhor, nesse lugar tranquilo, nesse lugar alto, nesse lugar do andar de cima, onde o Senhor pode transformar a minha vida. Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor, de pessoas derrotadas em guerreiros vitoriosos, Senhor, que saiam às ruas, que andem pelas ruas, levando a Tua presença. Nós oramos a Ti, Senhor, levanta o Teu povo nessa cidade, Senhor, faz a Tua obra nessa cidade, Senhor, essa cidade precisa de Ti, Senhor. Nós oramos a Ti, amém. Levanta esses irmãos para andarem contigo, fazendo a Tua obra nessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém.
Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é do 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 Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam. Há um lugar onde esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus.
Esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Eu creio que realmente nós temos que crer de uma maneira diferente. E essa maneira diferente é do jeito que o Senhor tem falado na sua palavra. A diferença é essa. Eu creio que o dia é hoje. O dia não é ontem e nem amanhã. O dia é hoje. Deus está falando hoje conosco. O Senhor quer que nós vivamos esse tempo. Esse tempo que é um tempo maravilhoso. Maravilhoso não simplesmente por causa das coisas novas da ciência, mas porque Ele está falando conosco. Ele está reinando. Ele não tem deixado de falar conosco. Esses dias eu gosto muito, assim, do jeito que Fernandinho canta. Eu sei que na sala o trono está. E eu quero ir para lá. Eu quero ir em Cristo para lá hoje. Eu quero ter a ousadia de entrar por esse novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, que é a sua carne, que é o seu corpo, que foi dado ali na cruz, que ali ressuscitou e nos deu a possibilidade de entrar na sala do trono. Eu quero ir para lá. Eu tenho isso na minha vida, porque eu passei pela experiência de quando eu encontrei com Cristo, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e tornou tudo diferente. Ele me separou do mundo. Ele pôs um marco entre a minha vida, entre o que eu era, onde eu estava e para onde Ele me transportou. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso a nossa vida é diferente. Por isso, como nós ouvimos, nós enxergamos de maneira diferente do que o mundo enxerga. Nós temos outra visão. Nós temos a visão do Pai. Nós temos a visão do Filho. Por isso a nossa vida não deve ser com condescendência com aquilo que o mundo está pregando. Se nós concordamos com o mundo, se nós concordamos com as filosofias, com aquilo que é falado hoje no mundo, nós vamos agradar o mundo. Se nós falamos a mesma língua, nós seremos bem recebidos no mundo. Mas se nós falamos a linguagem do Senhor, com certeza nós teremos em nós o sofrimento que o Evangelho produz. Mas nós podemos ir, nós podemos entrar na presença do Pai, no trono, neste lugar
a fim de receber graça em tempo oportuno. Pai, nós queremos agradecer. Nós queremos também ter a responsabilidade de ter em relevância a tua morte, a tua ressurreição, o sangue derramado sobre nossas vidas. E nós queremos ser diferentes, Senhor. Nesta noite nós queremos ter em memória a aliança do sangue, a nova aliança, a aliança que o Senhor fez conosco por meio da sua morte na cruz. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor, no sacrifício perfeito em Cristo, o Senhor nos santifica. E o Senhor está nos santificando nesse tempo, Senhor. E nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos tomar uma posição de vida, uma posição com Cristo, uma posição onde tudo é diferente. O nosso olhar, Senhor, é para ti, Senhor. E nós te adoramos nesta noite, Pai. E te agradecemos, Senhor, pela exortação que o Senhor trouxe nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nele. Que nós tenhamos em consideração a sua palavra. Amém? Queremos agradecer o Senhor ter trazido Paulo aqui conosco, Paulo. Muito obrigado, viu? Amém? Deus possa prover outros momentos maiores. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Os dízimos aqui